Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Martirológio romano para o dia 13 de novembro. Em Cesareia da Palestina, a paixão dos santos mártires. Antônio, Nicéforo, Zebina, Germano e Manata, virgem. Esta última no tempo do imperador Galério Máximo. Depois de ser açoitada, foi queimada viva. Os outros, porque censuraram intrépida e claramente a impiedade do prefeito. Firmiliano, por oferecer sacrifícios aos deuses, foram decapitados. Em ex-Província, na Gália Norbonense, na Ordiênia, França, São Mítrio, que apesar da sua condição de escravo, saiu deste mundo livre pela justiça em Cristo. Em Tours, na Gália Lionense, também na atual França, São Brísio, bispo, discípulo de São Martinho, que foi sucessor do seu mestre e durante 47 anos enfrentou muitas adversidades. Na África proconsular, a comemoração dos santos mártires hispanos Arcádio, Pascásio, Probo e Eutiquiano, que por não quererem decididamente aderir à heresia ariana, por ordem de Genserico, foram proscritos, depois exilados e atormentados com atrozes suplícios, e finalmente assassinados com vários gêneros de morte. Então também o pequeno Paulilo, irmão de Pascásio e de Eutiquiano, com admirável constância, não permitindo ser separado da fé católica, foi longamente açoitado e condenado à mais vil escravidão. Em Vienne, na Gália Lionense, atualmente na França, São Leoliano, abade, que trazido da Panônia, cativo para esta região por gente inimiga, dirigiu santamente monges e monjas durante mais de 40 anos, primeiro em Alton, depois em Vienne. Em Ardenne, na Aquitânia, hoje Clemence na França, São Quinciano, bispo, que ocupou a sede de Ronés, mas depois exilado pelos godos, foi nomeado bispo desta cidade. Em Cita de Castello, na Umbria, região da Itália, a comemoração do Santos Florencio, bispo de cuja doutrina fiel à vida santa dá testemunho o Papa Gregório Magno, e de Santo Amâncio, seu presbítero, admirável na sua caridade para com os enfermos e em todas as virtudes. Em Rodez, na Quintânia, na Audierne, França, São Dalmásio, bispo, cuja caridade para com os pobres é louvada por São Gregório de Tours. No Vale de Susa, entre os Helvécios, na atual Suíça, Santo Imério, eremita, que pregou o Evangelho nesta região. Em Toledo, cidade da Espanha, Santo Eugênio, bispo, que se dedicou ao ordenamento da Sagrada Liturgia. Na região de Cambrai, na Gália, hoje na França, Santa Mexelendes, virgem e mártir, que, segundo a tradição, escolhendo a Cristo
como seu esposo e recusando o homem a quem seus pais o tinham prometido, foi por ele morta e ao fio da espada. Em Roma, junto de São Pedro, São Nicolau I, Papa, que se distinguiu pela sua energia apostólica em confirmar a autoridade do Romano Pontífice em toda a Igreja de Deus. No mosteiro de La Roelle, na Gasconha, na França, o passamento de Santo Abão, abade de Fluy, admiravelmente instruído na Sagrada Escritura e nas letras romanas, que por defender a disciplina monástica e fomentar ardorosamente a paz, morreu transpassado por uma lança. Em Ivrea, no Piemonte, região da Itália, a comemoração do beato Varmundo, bispo, ilustre pela sua fé viva, piedade e humildade, que defendeu das insídias dos poderosos a liberdade da Igreja. Construiu a catedral, fomentou a vida monástica e instituiu uma escola episcopal. Em Cremona, na Lombardia, também região da Itália, Santo Ormobono, um comerciante que se tornou memorável pela sua caridade para com os pobres, para acolher e educar as crianças abandonadas e fomentar a paz entre as famílias. Em Roma, Santa Agostinha Pietrantini, Virgem da Congregação das Irmãs da Caridade, que se dedicou com generosidade cristã ao cuidado dos leprosos no Hospital do Espírito Santo, onde morreu apunhalada por um enfermo num ataque de furor homicida. Em Simate de Velguina, na região da Valência, na Espanha, o beato João Conga Martínez, mártir, que durante a perseguição contra a fé derramou o seu sangue por Cristo Senhor. Em Portisol de Tavernes, perto de Carpinte, na mesma região da Espanha, a Beata Maria do Patrocínio de São João, Virgem, do Instituto das Irmãs de Maria Imaculada, missionárias clarentianas e mártir, que na mesma perseguição no combate da fé alcançou a vida eterna. Em Ali, em Derseali, na Saxônia, região da Alemanha, o beato Carlos Lombardi, presbítero e mártir, que depois de ter sido encarcerado 3 vezes por um regime inumano e hostil à religião, foi finalmente decapitado em ódio à fé cristã e ao sacerdócio. Em Sofia, na Bulgária, os beatos Pedro Zé Paulo e Josafá, Roberto Mateus, presbíteros da Congregação dos Agostinhos da Assunção, que no tempo de um regime hostil a Deus, acusados falsamente de traição, encarcerados por serem cristãos, mereceram receber pela sua morte o prêmio prometido aos fiéis discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. São esses os heróis que defenderam a fé que está escrito no Martirológio Romano para o dia 13 de novembro.
E hoje somos nós que temos que defender a fé em Cristo e propagar a copiosa redenção. Que Maria Imaculada, a causa de nossa alegria, ilumine e guie toda a gente, hoje e sempre, e que tudo seja renovado. Eis que faço novas todas as coisas.